Pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar aqui de importação e exportação de arquivos. Comentei com vocês no vídeo anterior que daria para a gente importar e exportar dados de forma massiva do SQL sem ter que fazer inserção registro a registro. Beleza? Vamos ver como é que funciona isso aqui. Aqui está um exemplo de um banco de dados real de como a gente faria a importação de um arquivo. Então, uma vez conectado no servidor, clica com o botão direito no banco de dados que você quer importar. Aqui eu não estou falando de tabela, estou falando de banco de dados. Vou em tasks ou tarefas, se seu SQL tiver em português, e clico aqui em importar dados. Vai abrir uma tela que é o Wizard, que é o assistente de importação do banco de dados do Microsoft. Aqui é bem fácil, você vai clicar em Next. Qual é o destino? Vai estar aparecendo aqui SQL Server, porque você quer trazer de um arquivo para dentro do banco de dados. Tá? O servidor que a gente vai estar utilizando, eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona. O servidor já vai estar pré-selecionado, porque você clicou no banco de dados que está associado a um servidor. Qual é o banco de dados que você quer importar? Aqui nesse exemplo aqui o nome do banco de dados é treinamento. Você vai clicar em Next. Aqui você vai especificar quais são os detalhes da sua fonte. Então, ou seja, eu quero importar de um arquivo TXT, eu quero importar de um arquivo Excel. Aqui em Data Source, ou fonte, eu vou selecionar qual é a origem do meu arquivo. Ou eu posso inserir também informações de um outro banco de dados. Então, no caso, se for um outro banco de dados, eu selecionaria aqui SQL Server Native Client. Mas no caso aqui a gente vai fazer uma inserção de um Excel. Lembrando que se for um arquivo CSV, ele entra na mesma configuração de um TXT. Eu vou mostrar para vocês. Seleciono o tipo de arquivo, Excel, e aqui, logo abaixo ele vai apresentar o caminho que a gente tem que selecionar o arquivo. Aí aqui não está aparecendo, mas aqui atrás tem um botãozinho de browse e você vai buscar o arquivo na sua máquina. Clicando em Next, ele vai te dar duas opções, que é copiar todos os dados ou fazer uma query específica para trazer parte dos dados. Como a gente está falando de um arquivo Excel, a gente vai copiar todos os dados, mas se fosse um banco de dados, eu consigo especificar aqui e aplicar filtros para não precisar importar todas as informações de uma tabela para dentro do banco de dados. Eu posso inserir parte da informação da tabela dentro do banco de dados. Aqui no Excel, ele abre as sheets que estão criadas dentro da planilha. No caso aqui eu vou marcar a sheet 1, que é onde está a informação, e selecionar a tabela que eu quero importar. Feito isso, eu clico em Next. Ele vai aparecer algumas opções e aqui a quantidade de linhas que foram transferidas. Close, está pronta a importação. Exportação do arquivo. Mesma forma, clicando no banco de dados, em tarefas, eu vou em exportar dados. Next. Aqui é o caminho inverso. Antes a gente selecionou Destination, banco de dados. Eu vou fazer Destination um arquivo. E aqui, ó, na fonte, onde nós selecionamos a fonte, que é um Excel, que era a origem, aqui agora a fonte vai ser um servidor de banco de dados. As telas são bem parecidas, então se você olhar aqui, você vai pegar ou todas as informações da tabela ou todas as informações com uma query. Então se você fizer aqui a primeira opção, você vai transferir tudo da tabela para um arquivo ou parte usando uma query. Vamos agora para a parte prática no SQL, para vocês verem como é que funciona. Então, uma vez com o banco de dados que nós criamos aqui, a gente vai fazer agora a inserção dos dados na tabela cliente. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito em aula DB. Esse meu SQL aqui está em português, então vou em tarefas, importar dados. Next.
Apareceram aqui as fontes para poder eu buscar o arquivo. E no caso, o arquivo que eu vou selecionar é um arquivo CSV, que é muito utilizado para poder fazer importação e exportação de arquivo. Então, geralmente, no mercado a gente usa ou TXT ou CSV. O CSV, por padrão, ele já delimita as colunas com vírgula. O TXT, a gente tem que estabelecer qual vai ser o delimitador das colunas. Então, tanto o TXT quanto o CSV, eu venho aqui em Flat File Source. Não Excel. Excel seria arquivos se fossem XLS ou XLSX. Clico em procurar, já estou na pasta onde está o arquivo que eu quero importar. Então eu vim aqui em todos os arquivos. Está aqui o arquivo que eu quero importar, o arquivo CSV. Vou clicar em abrir. Está aqui o endereço. Eu vou clicar aqui em colunas para verificar as informações que estão dentro do arquivo. Coluna nome, telefone, endereço. Eu posso também utilizar um arquivo para criar uma tabela, tá? E aí como é que eu faço isso? Aqui em avançado, ele mostra o tipo de campo, é um texto, e ele mostra o tamanho das colunas. Então, por padrão, eu seleciono todos os campos e marco aqueles com 300, porque se eu estiver inserindo para dentro de uma tabela, e a tabela estiver com um delimitador de campos, pode dar algum erro, né? Se tiver um campo de até 100 caracteres, eu estou inserindo mais caracteres do que a tabela permite, pode dar algum erro. No caso de criar uma tabela temporária ou uma tabela para você usar um curto espaço de tempo através de um arquivo para fazer uma análise, eu marco todo mundo aqui como 300 para poder, que é o máximo permitido, para poder criar a tabela já com o máximo de campos permitido e não me apresentar problema na hora de fazer a importação. Clico em Next. Opções de destino. Lembrando que eu estou fazendo uma importação de um arquivo para o banco de dados. Então qual vai ser o meu destino? Servidor de banco de dados. Vou descer aqui, SQL Native Client. As mesmas configurações que a gente usa para poder conectar no banco de dados, como nós criamos o banco de dados aqui com o usuário de autenticação do Windows. O banco de dados já está pré-selecionado. Clico em Next. Aqui eu vou selecionar qual é a tabela que eu quero importar. Ele já pré-cria aqui uma outra tabela, mas eu não quero criar uma tabela nova, eu quero inserir uma tabela existente. Então eu vou vir aqui, Cliente. Vou dar um double check aqui em editar mapeamentos para poder saber se está tudo indo certinho. Ó, tem um campo que está sendo ignorado aqui. Por quê? Porque aqui o nome está endereço do cliente e na tabela o nome é endereço. Eu vou selecionar aqui para dizer que ele se refere ao mesmo campo. Clique em OK. Next. Next. E Finish. Então galera, ao fazer a importação, me retornou um erro, né? Vocês viram aí. E eu fiz uma alteração na tabela cliente. Como eu quis definir que o telefone é um número inteiro, e eu tinha criado ele com int, ele não me permitiu inserir 11 caracteres, que é o número de um telefone. Então eu fiz uma alteração aqui da coluna telefone para ela ser um big int, tá? Então aqui, ó, como vocês podem ver, ela está com big int. Então é só executar esse comandinho aqui, ó, alter table, na tabela, alter column, telefone, big int. Eu transformei o campo que antes era inteiro no campo big int. Então agora aqui, ó, fazendo a importação novamente. Então agora sim, ó, a coluna é alterada. Vamos ver se vai funcionar. Foi. 9 linhas carregadas. Como é que a gente valida? Vamos vir aqui, select asterisco from, tabela cliente. Executar. Estão aí os registros que nós inserimos. Para exportar, como é que a gente faz? Mesma coisa, ó, botão direito no banco de dados, tarefas, exportar. Next. Minha fonte de dados vai ser um banco de dados, que é minha origem. Next. O meu destino vai ser um arquivo TXT, então flat file
Destination. Quero colocar ele na mesma pasta aqui, com o nome exportação. Next. Não quero fazer uma query para filtrar, eu quero exportar tudo. Primeira opção marcada. Next. Delimitador. O recomendado é usar barra vertical, por quê? Porque pode ter campo que tem vírgula. Se for dinheiro, se for algum número fracionado, a gente pode ter vírgula. Então, por padrão, o recomendado aqui é usar barra vertical. Next. E finish. Exportou. Agora vamos ver lá onde está o arquivo. Exportação. Vou abrir aqui com um bloco de notas. Está aqui as informações da tabela exportadas com a barra. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever aí no canal e marcar a notificação para poder receber o anúncio dos próximos vídeos, toda vez que postar o vídeo. Tenho postado às terças e quintas. E um abraço, até a próxima.